Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que fale conosco. Ore por mim, peça a Deus que me ajude. Fisicamente não estou muito bem hoje, mas peça a Deus por mim, peça a Deus que a sua palavra seja proclamada com fidelidade. Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, solenemente juntos como igreja, reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza. Reconhecemos que tu és o Deus que está sentado no teu trono e governa o universo conforme a tua sábia vontade. Mas muitas vezes nos encontramos, ó Deus, abatidos, nos encontramos em dúvidas, nos encontramos dominados pelas circunstâncias, pelas dificuldades, dominados pela incredulidade, que muitas vezes é um fator que evidencia para nós que não cremos tão assim, não cremos do jeito que muitas vezes professamos na tua soberania. Tem misericórdia de nós nesta noite, trata conosco, trata o nosso coração. Que o teu Santo Espírito, o fiel pastor que convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo, que ele convença o nosso coração nesta noite. Que possamos trilhar o teu caminho, a tua vontade revelada, que é a tua palavra, e assim agradarmos o teu santo nome. Nós sabemos que este culto ele é para o Senhor, nós sabemos que esta palavra ela diz respeito ao Senhor. Que a tua glória seja evidenciada no nome de Jesus. Amém. Você deve estar se perguntando por que nós não vamos continuar no livro de Tiago. Antes de entrarmos no capítulo 4, eu resolvi dar esta pausa para nós tratarmos um pouco diante daquilo que a Escritura nos diz sobre ansiedade. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos nos deparado com medo de assaltos, medo da violência, medo das perdas, medo diante de circunstâncias que não estavam programadas por nós, medo da dengue, medo da gripe suína, medo de tantas coisas, preocupado com tantas coisas. E muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa prática ela evidencia a nossa teologia. Nós temos pregado em Tiago e nós temos percebido que se de fato nós cremos em Deus, nós devemos demonstrar isso por obras. O estilo de vida que nós levamos, a forma como nós encaramos o atual cenário brasileiro, seja ele político, econômico, enfim, nesse aspecto da segurança pública, na questão da saúde, isso evidencia a nossa teologia. Eu quero dizer para você que se Deus tiver determinado que você vai ficar com dengue, você vai ficar com dengue. Essa é a ótima notícia que eu tenho para a sua vida. Se você tiver de ficar com gripe suína, você vai ficar com gripe suína. Porque de acordo com o que nós aprendemos no Salmo 139, verso 16, os meus dias nem existiam, e todos eles foram escritos e determinados por Deus. Deus é soberano. E a minha intenção nesta noite, ao pregar esse texto, não é dizer que você jamais será assaltado,
que jamais o caos irá chegar à sua família, que de repente vai dar tudo certo na sua casa, que o seu casamento vai ser sempre a mil maravilhas, o seu relacionamento com os filhos, com pessoas que muitas vezes vão atentar contra a sua vida. O meu propósito não é dizer que tudo vai dar certo, pelo menos na sua perspectiva, mas é dizer que Deus é Senhor, Ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas, e por isso eu posso continuar, eu posso caminhar, apesar de qualquer coisa, apesar do caos na segurança pública, apesar no caos da política. Deus está no seu trono, Deus governa, Deus não deixa de ser soberano, Ele governa absolutamente, Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todos. Não há ninguém que possa dar um passo sem a vontade decretada de Deus. Deus é Senhor até sobre o homem mais perverso, Deus é Senhor sobre o caos, Ele reina, e nós devemos confiar nisso. Eu não tenho que temer, ainda que isso não signifique cautela, ainda que isso não signifique que eu não possa cuidar da minha casa, que eu não possa cuidar da minha segurança, mas em último caso, quem cuida de mim é Deus. Quem cuida da nossa vida é Deus, quem cuida da nossa saúde é Deus. Deus tem uma agenda programada para nós, e nós não podemos escapar dessa agenda. As nossas orações não nos livram da agenda que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus sabe, Deus determina, Ele dirige todas as coisas. Quando Deus quis levar a sua igreja para o martírio, Ele levou, Ele permitiu, Ele deixou. Quando Deus quis que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem para a fornalha, eles foram, e foi lá que Deus livrou. Mas Deus poderia não livrar, como não livrou a muitos, como não livrou a Isaías, como não livrou a Paulo, como não livrou os apóstolos, por exemplo. Deus é Senhor, irmãos, e nós precisamos saber disso. E muitas vezes nós tendemos a achar que o senhorio de Deus, ele só é efetivo quando o caos não bate na minha porta, quando as coisas estão tudo bem. Deus é Senhor quando eu tenho dengue, Deus é Senhor quando eu estou bem, Deus é Senhor quando eu sou assaltado, Deus é Senhor quando a minha vida é tirada, Deus é Senhor. Deus é Senhor quando o câncer chega, Deus é Senhor. Ele continua reinando absoluto. Então, o texto que nós acabamos de ler é sem dúvida uma das declarações mais consoladoras das Escrituras. Esse texto, obviamente, conforme já vimos aqui, ele fala sobre a ansiedade. A ansiedade é a falta de alegria na pessoa e nas promessas de Deus. O livro de Filipenses, ele foi escrito, obviamente, pelo apóstolo Paulo, contando com a ajuda de Timóteo. Eu vou apenas trazer um contexto breve. Paulo, ele planta essa igreja durante a sua segunda viagem missionária. Na verdade, ele vai ao encontro dessa igreja. Provavelmente essa igreja ela foi plantada por Epafrodito, que em um certo momento ele volta a Paulo, que estava preso em Roma, e traz notícias de Filipos, notícias do progresso desse povo. E Paulo então resolve escrever a estes irmãos com o intuito de consolá-los diante da adversidade que eles estavam passando. Filipos era uma cidade militar, digamos assim, era uma cidade onde os veteranos de guerra eles habitavam, e a igreja ela não era bem quista ali, porque a igreja proclamava um rei, a igreja proclamava o Senhor Jesus como rei, como governador, como senhor de todas as coisas. Isso ia totalmente contra o culto ao imperador, que era bastante comum naquela época. Então a igreja, ela passava por situações de adversidade externas, eles eram volta e meia perseguidos. Vale lembrar que Filipenses é considerada a carta da prisão. Paulo estava preso por pregar o evangelho, e estes irmãos estavam passando uma situação similar. Eles estavam sendo perseguidos, mas haviam também problemas internos. Eles estavam tendo que lidar com judaizantes, eram os falsos mestres daqueles dias que estavam pregando um retorno às práticas cerimoniais do Antigo Testamento. Paulo escreve a sua carta para consolar
estes irmãos. E especificamente nesse trecho, nós temos Paulo dando uma ordem, obviamente Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dando uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A primeira sentença que nós encontramos aqui é exatamente essa ordem de Paulo. O verbo aqui, andar, está no imperativo, não é uma opção. Paulo diz: vocês devem parar, porque a estrutura do verbo traz essa ideia. Parem de andar ansiosos, parem de considerar demasiadamente as circunstâncias. A ansiedade, ela é incompatível com a confiança em Deus. Se eu estou ansioso, e se isso tem me paralisado, isso é uma demonstração bem prática e objetiva de que eu não creio absolutamente de que Deus é Senhor sobre todas as coisas, de que Ele tem todos os meus cabelos contados, de que Ele reina absolutamente, independente das circunstâncias. Deus reina. Esse ensinamento que Paulo traz à igreja de Filipos é um ensinamento muito claro no discurso de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, conforme nós lemos, eu lerei apenas alguns textos, o verso 25. O Senhor Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora olhe o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Agora olhe o verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E ele finaliza no verso 34 dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Porque eles não deveriam andar ansiosos? Porque Deus é aquele que supre as minhas necessidades. A nossa teologia, ela é revelada conforme temos aprendido em Tiago, através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, da forma como nós vemos o mundo. Deus não tem a sua agenda restrita aos bandidos. Deus não tem a sua agenda restrita a dengue, ou seja lá qual doença for. Deus é Senhor. E se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele quiser usar o caos para trabalhar no nosso coração, Ele vai usar. Por isso, irmãos, não andeis ansiosos. Esse ensinamento nós encontramos também nos apóstolos, especialmente em Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro fala aqui sobre o que é se humilhar diante de Deus, é reconhecer a nossa incapacidade, é reconhecer o pecado do orgulho de querer ter o controle sobre as coisas. E muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade parte disso, além de uma incredulidade em relação à soberania de Deus. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. E são em situações diversas que nós muitas vezes nos deparamos com o fato de que a nossa fé, ela não é tão firme quanto nós muitas vezes professamos para os outros. A nossa fé, conforme já disse C.S. Lewis, é como um castelo de cartas. É uma fé frágil. A ansiedade, ela me leva a ter atitudes que demonstram que eu sei resolver as coisas melhor do que Deus. Deus tem um tempo. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por que nós andamos ansiosos? E nós, na tentativa de, obviamente, à luz das Escrituras, de tentar entender um pouco os motivos, por que andamos ansiosos? A primeira questão que observamos é: andamos ansiosos porque nos esquecemos ou desconsideramos o fato de que Deus está no trono e faz tudo quanto lhe agrada, tudo como lhe agrada. O trono não está vazio. Os reinos passam,
os reinos podem até nos trazer segurança, podem até ser a expressão da bondade de Deus sobre nós, mas a esperança do cristão não está no impeachment. A esperança do cristão, ainda que muitos de nós concordemos diante de tantas questões que deve haver, eu não quero entrar nessa questão, mas a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está em Deus. Deus está no trono e tudo faz como lhe agrada. Se Deus quiser fazer com que o Brasil seja chacoalhado, que a gente experimente a miséria de muitos países aí, nós vamos experimentar. Porque, infelizmente, o nosso país é dado à sensualidade, é dado ao misticismo, é dado a tantos pecados horríveis. Mas quando o caos ele bate na nossa porta, a gente liga o sinal de alerta, e o ponto é que muitas vezes estamos mais preocupados com o nosso conforto, quando Deus quer tratar uma nação. E pode ser que a nossa nação esteja experimentando um juízo da parte de Deus. Salmo 115, versículo 3... No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mas nós andamos ansiosos também porque nos esquecemos ou desconsideramos que Deus não permitirá que algo além das nossas forças venha sobre nós. Nós esquecemos que nós temos um dono, Deus é o nosso Senhor, e Ele não permitirá que algo além daquilo que eu possa suportar venha sobre mim. Por que ficar ansioso se o meu Deus é bom e Ele tem cuidado da minha vida e Ele sabe aquilo que eu posso suportar? 1 Coríntios 10, versículo 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é aquele que administra a nossa vida nos mínimos detalhes. A terceira razão, por que andamos ansiosos? Porque nos esquecemos de que Deus está modelando Cristo em nós, em meio às aflições. Nós muitas vezes nos deparamos com situações caóticas e somos paralisados por aquilo, achando que aquilo é o fim, quando na verdade para Deus é meio. É instrumento. Deus usa as circunstâncias para modelar Cristo no nosso coração. E nós temos isso muito claro lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que nós temos nos contentado diante das respostas negativas de Deus? Na sabedoria de Deus, muitas vezes Ele irá usar a morte para trabalhar no nosso coração. Na sabedoria de Deus, muitas vezes Ele irá usar o adiamento de um sonho, de um plano, que é até justo. O adiamento de um projeto, que é até justo. Deus irá usar, de repente, situações que, ao nosso ver, são situações ilógicas. Mas eu sonho com isso, eu desejo isso, e Deus vai lá e diz não. E interrompe aquele seu sonho. E Deus usa essas coisas. Tudo coopera para que Cristo ele seja formado em nós. Essa é a ideia da expressão bem. O bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus é Cristo em nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus usa o caos para trabalhar no nosso coração. Mas nós temos uma outra razão por que andamos ansiosos. Porque a nossa visão acerca de Deus é uma visão míope, é uma visão defeituosa. Essa é a questão primordial, irmãos. Nós nos esquecemos de que Deus é Rei, de que Deus é Senhor, e a partir deste esquecimento ou de desprezar essa realidade, as nossas ações elas passam a ser ações de incredulidade. E nos esquecemos que viver ansiosamente é viver em pecado, porque é desconsiderar o atributo de Deus que é soberano.
Deus reina sobre todas as coisas. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu não canso, sempre quando menciono Abacuque, porque esse é um lembrete para o meu coração. Muitas das nossas orações não irão mudar as nossas circunstâncias, mas irão mudar o nosso coração, e é o que ocorre com Abacuque. A visão de Abacuque acerca da soberania de Deus é restaurada. Você percebe isso no capítulo 3, antes do verso 17, especialmente do verso 1 ao verso 15 de Abacuque capítulo 3, ele vai relembrar os feitos do Senhor na história. Quantas coisas maravilhosas Deus não executou, quantos momentos na história Deus não demonstrou a sua soberania, o seu poder, o seu governo. Diante disso, ele faz essa declaração: ainda que eu não tenha aquilo que eu quero, ainda que falte o que comer, o Senhor Deus é a minha alegria, o Senhor Deus é a minha fortaleza, o Senhor Deus me faz andar altaneiramente. A ideia é: o Senhor me faz andar apesar do caos, o Senhor me faz prosseguir apesar das dificuldades. A nossa teologia, ela é revelada na nossa vida. Se nós temos uma concepção pequena de Deus, se nós temos uma visão errônea do Senhor, a nossa vida, ela vai ser uma vida dada à ansiedade. Deus é Senhor, irmãos. E em segundo lugar, nós percebemos no texto como nós devemos lidar com a ansiedade. Paulo, ele, após dar esta ordem, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele vai dizer: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo não diz: parem de se preocupar, simplesmente. Ele diz para nós elevarmos a Deus as nossas preocupações. E conforme já falamos pela manhã, nós tendemos a classificar aquilo que é importante para Deus e aquilo que não é importante. E isso aqui não tem nada a ver com o antropocentrismo, não tem nada a ver de colocar você no centro das coisas, não tem nada a ver. Mas Deus é aquele que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, porque tudo aquilo que eu faço tem que ser para a glória dele. E se há algo na minha vida que me traz preocupação, eu devo lançar sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado dos mínimos detalhes. E o fato dele dizer que tem os fios de cabelo da minha cabeça contados, significa que ele cuida mesmo, os pequeníssimos detalhes. Mas nós somos assim uns com os outros. Olha, eu venho conversar com você aqui, mas eu sei que é besteira isso que eu vou dizer, mas... E às vezes a gente nem conversa com os outros, porque a gente já classifica o nosso problema como algo besta, algo pequeno, algo sem importância. Lance sobre Deus aquilo que tem preocupado o seu coração. Deus é o nosso Senhor. Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E Paulo, ele fala exatamente isso: em tudo, porém, sejam conhecidas. A ideia aqui não é só no contexto de em meio às lutas, mas tudo aquilo que eu estou passando, tudo aquilo que traz ansiedade ao meu coração, deve ser conhecido diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os meus problemas. A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Mas eu devo apresentar, falar para Deus dos meus dilemas, das minhas dificuldades. Nós devemos apresentar as nossas petições. O apóstolo não estabelece tipos de oração, quando ele fala oração, súplica e ações de graças. Ele fala aqui oração que subsiste nessas três questões. Em primeiro lugar, quando ele fala de oração, a ideia aqui de apresentarmos a Deus os nossos dilemas, não é somente em uma programação específica.
Sim, eu posso separar um tempo, eu posso programar um dia na semana. É claro que eu devo orar todos os dias, orar sem cessar. Mas eu falo na programação especial que nós temos na nossa igreja. Oramos na sexta-feira. É bom nós nos reunirmos como igreja para orarmos juntos. Mas a palavra oração aqui, ela é uma palavra composta por duas palavras, onde uma delas traz a ideia de movimento, de caminhar em direção a algo, o que significa para nós que a oração, e nós sabemos disso, mas apenas para reforçar essa ideia, a oração não está restrita a um local, a oração não está restrita a uma programação, a oração, ela é o fôlego de todo cristão. Nós devemos orar em todo o tempo, apresentar diante de Deus os nossos dilemas, apresentar diante de Deus a nossa ansiedade quanto ao nosso trabalho. Nós temos nos deparado com um caos terrível na economia, onde talvez muitos dos irmãos aqui se encontram ansiosos. Será que eu vou ser demitido? Será que mês que vem eu serei chamado? E agora, para onde é que eu vou? Fale para Deus: Senhor, eu estou com medo, eu estou com receio. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. A ideia de suplicar é orar intensamente. E aí ele encerra essa parte das orações falando com ações de graças. Nas nossas orações, nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus já fez e gratos pelo que Deus tem nos permitido passar. A ideia aqui é demonstrar essa gratidão em tudo. Olha o verso 6 mais uma vez, olha a parte B. Em tudo, em meio ao caos, em meio à situação difícil, eu devo ser grato. E já pensou? Nós, de repente, orando assim: Senhor, muito obrigado por esse câncer. Eu não quero ser hipócrita aqui e dizer que isso é a coisa mais fácil do mundo. Senhor, muito obrigado, porque eu perdi o emprego. Senhor, muito obrigado por este caos que se instaurou na minha casa. Eu sei que não é fácil fazermos isso, mas por que devemos fazer isso? Porque Deus não perdeu as rédeas. E Tiago nos diz, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Por quê? Por que nós devemos ter motivo de grande alegria? Porque devemos ter uma postura positiva? Demonstrar que somos positivos diante da luta? Não. Porque nós sabemos que as dificuldades, as tribulações, elas vêm para provar a nossa fé, elas vêm para confirmar a nossa fé, elas vêm para produzir perseverança em nós. E o resultado de tudo isso é maturidade. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A ideia de perfeito aqui, nós sabemos que é a ideia de maduros. Por isso, eu posso agradecer a Deus. Como Jó fez: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus satisfaz o nosso coração, nós temos muitos motivos para agradecermos a Ele, ainda que o caos bata na nossa porta. Deus sabe, e Deus usa circunstâncias como essas para amadurecer o nosso coração, nos lembrando, irmãos, que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria é celestial. É o que diz o verso 20 do capítulo 3 de Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes achamos que estamos presos aqui e limitamos a nossa esperança em Cristo apenas às coisas desta vida. Deus age de maneiras que não entendemos. A palavra de Deus nos diz, lá em Reis, eu não lembro exatamente o capítulo agora, que Deus viu algo bom no filho de Jeroboão, o que nos dá a entender que é a mesma expressão que nós encontramos lá em Noé. Noé achou graça diante de Deus. E a forma de Deus abençoar e de ser benevolente com o filho de Jeroboão foi matando o filho de Jeroboão. Ele desceu à sepultura, porque ele achou graça diante de Deus. Será que isso cabe no nosso entendimento? Não cabe, irmãos.
Mas sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar às coisas desta vida. Nosso tempo aqui é curto. E Deus sabe como melhor irá utilizar a minha vida e a sua vida. Pode ser que você nunca realize os sonhos que você tem. Os motivos de oração, pode ser que nunca aconteça. Mas saiba de uma coisa, Deus é aquele que satisfaz o nosso coração. E eu não vou aqui enganar você e dizer, vai dar tudo certo. Não, eu sei que Deus é Senhor, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus pode operar milagres, irmãos. A Escritura mostra isso para nós. Mas eu sei que Deus pode dizer não e continuar sendo bom, e continuar sendo fiel, e digno da minha adoração, e merecedor do louvor e da adoração, e de toda a força do meu serviço. Deus é Senhor, mesmo no caos. Por isso, nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, com orações, e que essas orações reflitam ações de graças, sermos gratos a Deus. É difícil, mas nós devemos orar e pedir a Deus que converta o nosso coração a Ele, que modele o nosso coração conforme a sua vontade, que a nossa satisfação não esteja nas respostas positivas deste mundo, mas na certeza da sua bondade. É por isso que Tiago, ele diz aos seus leitores, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Deus não muda, não se esqueçam, Deus é bom, Deus continua sendo bom. E por último, nós percebemos no verso 7, que o resultado de lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades, apresentarmos a Ele com orações, ações de graças, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aquilo que já falamos, Paulo ele não diz que Deus irá remover as lutas, Paulo não diz que Deus irá nos livrar do caos, Paulo não diz que os nossos desejos serão realizados, Paulo não diz que nós não seremos assaltados, Paulo não diz que nós não passaremos por doenças, por tragédias. Deus pode, de fato, nos livrar dessas coisas. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que, apesar das circunstâncias, Deus pode nos dar paz. Você pode não ver as coisas solucionadas, mas você pode ter paz. Você pode andar independente das circunstâncias. Essa é a ideia que nós vemos em Abacuque, essa é a ideia que nós percebemos aqui. Essa é a ideia que Paulo certa vez disse, tudo posso naquele que me fortalece. Posso viver na escassez, posso viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode nos trazer paz, o que não necessariamente significará nos livrar do caos. E nós temos uma história bem interessante em relação a isso, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Abidênego, alguns falam dessa forma. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, nós sabemos que Nabucodonosor ele constrói a estátua e pede para que o povo se dobre diante dessa estátua, e sabemos que estes 3 jovens não fazem isso. Nabucodonosor então chama esses 3 jovens e ameaça-os de morte. E a resposta deles é muito significativa para aquilo que estamos falando aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Deus quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus. Eu continuarei sendo fiel a Ele. Se Deus não quiser nos livrar, eu continuarei sendo fiel a Ele. Porque a minha fidelidade a Deus, o meu amor ao Senhor, não depende das respostas que eu encontro nas circunstâncias. Mas quantas vezes nós demonstramos que a nossa fidelidade a Deus está atrelada
ao resultado das coisas que irão acontecer na segunda-feira, ao resultado das coisas que irão acontecer no decorrer da semana, porque é só as coisas dão totalmente errado, que nós nos encontramos muitas vezes irados, nos encontramos muitas vezes reclamando, murmurando, deixamos de vir à igreja porque não estamos bem, não estamos tão tranquilos naquele dia, deixamos de servir a Deus porque as coisas não acontecem conforme nós queremos, mas nós falamos, Deus é o Senhor da minha vida, Deus reina sobre a minha vida. Isso é mentira, irmãos, é uma mentira que nós falamos. Nós devemos demonstrar essa sabedoria, suposta sabedoria que nós afirmamos, nós devemos demonstrar através de uma vida de humildade, mediante as nossas obras, que dentre elas significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Nós devemos ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Não importa quais sejam as circunstâncias, nós podemos estar em paz e seguros. Todos nós temos a tendência de permitir que as circunstâncias controlem o nosso coração, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus e até com as pessoas. O apóstolo não está dizendo que se orarmos, a nossa oração em si mesmo nos fará melhor. Estaremos bem porque simplesmente oramos. Existe uma música aí que diz, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam. O poder é de Deus. E Deus é quem muda o nosso coração conforme a sua soberana vontade. Nós podemos continuar na luta. Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça. Mas ficamos perturbados muitas vezes quando nós pedimos a oração. Ora por mim, porque eu estou doente, eu quero que isso seja solucionado. E aí de repente o irmão chega lá e ora, Senhor, faz a tua soberana vontade. Se o Senhor não quiser livrar esse irmão, aí o irmão já fica olhando assim, né? Mas como assim? Sim, irmão. Se Deus não quiser livrar, Ele tem um plano melhor. E nós devemos confiar na sua bondade. Mas independente disso, nós podemos ter paz. Independente disso, nós podemos nos sentir seguros em Deus. Lembra daquele hino? Com Cristo é céu. Independente de qualquer lugar que eu esteja, com Cristo eu estou seguro. Lutero certa vez disse que uma masmorra com Cristo é um trono. Deus governa, e mesmo no caos, mesmo no vale da sombra da morte, o bom pastor, se ele está comigo, a glória de Deus é manifesta ali. Independente das situações. O apóstolo não está dizendo que se enchermos os nossos pensamentos com a pessoa de Deus, esses pensamentos expulsarão as dificuldades. As coisas externas podem não mudar, mas nós mudaremos, se nós lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades. E aí, irmãos, nós percebemos, conforme o texto nos diz, a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, guardará a nossa mente. Essa expressão guardar, ela traz a ideia de um militar que nos vigia, que vigia na verdade o seu posto com toda diligência, que vigia o seu posto com toda bravura. Pode ser, conforme já falei e vou repetir, que você seja assaltado amanhã. Eu não desejo isso para você, e você sabe que não existe essa historinha de há poder nas palavras, né? Aí o pastor fala isso, aí já, misericórdia, pastor. Pode ser que você saia daqui e algo aconteça. Mas sabe de uma coisa? Ao sair daqui, se você for para a sua casa, se você não conseguir chegar na sua casa, na verdade, indo para a sua casa, você vai para casa do mesmo jeito. Porque a sua casa não é aqui, assim como a minha casa também não é aqui. Eu posso sair daqui e tentar ir para minha casa, mas se no meio do caminho algo acontecer comigo, eu vou para casa do mesmo jeito. E essa é a certeza que eu e você temos, mas que muitas vezes nos esquecemos, porque nós vivemos neste mundo como se fôssemos
a desfrutar das coisas desta vida para sempre. Nós devemos ser aquele povo que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa preocupação está nos céus. É por isso que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, que nós devemos pensar, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Você observa, o Senhor Jesus, em uma das suas últimas palavras, ele olha para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele aponta para a realidade de que ele vai preparar lugar, mas ele vai voltar. Por que que eles não deveriam estar preocupados? Porque Cristo vai voltar. Por que nós não deveremos estar ansiosos? Porque Cristo vai voltar, ou nós nos encontraremos com Ele. Então, queridos, independente da dengue, independente da gripe suína, independente do Zika, nossa, como nós nos preocupamos com isso na nossa casa, independente de qualquer coisa, Deus é Senhor, Deus é Rei, e nós devemos, irmãos, viver de acordo com o senhorio de Cristo. O trono não está vazio, o trono tem uma pessoa, o próprio Deus. Ele reina absoluto, Ele reina sobre todas as coisas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que guarde o nosso coração, que guarde a nossa alma, que possamos, irmãos, caminhar independente das circunstâncias.